Olá, meu aluno, mais uma vez. Estamos aqui agora para fazer a nossa penúltima questão do 23º exame, a questão de número 7. Dá uma lidinha lá comigo no que aconteceu. Diogo é estudante de Direito com elevado desempenho acadêmico. Ao ingressar nos últimos anos do curso, ele é convidado por um ex-professor para estagiar em seu escritório. Inscrito nos quadros de estagiários da OAB e demonstrando alta capacidade, Diogo ganha a confiança dos sócios do escritório e passa a, isoladamente, sob responsabilidade do advogado, retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. Visar atos constitutivos de sociedades para que sejam admitidos a registro. Obter junto a escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. Assinar petições juntadas de documentos a processos judiciais ou administrativos e subscrever embargos de declaração opostos em face de decisões judiciais. Considerando as diversas atividades desempenhadas por Diogo, isoladamente sob responsabilidade do advogado, de acordo com o Estatuto e Regulamento da OAB, ele pode. Alternativa A. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga, bem como visar atos constitutivos de sociedade, para que sejam admitidos a registro. Alternativa B. Obter junto a escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos, bem como assinar petições juntadas de documentos a processos judiciais ou administrativos. Alternativa C. Obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, certidões de peças ou autos de processos findos, mas não de processos em curso, bem como subscrever embargos de declaração opostos em face de decisões judiciais. Alternativa D. Assinar petições de juntada de documentos e processos judiciais, mas não a processos administrativos, nem subscrever embargos de declaração opostos em face de decisões judiciais. Pessoal, o que a questão quer saber aqui? Ela conta toda uma historinha, ela te enche de atividade lá do estagiário Diogo, gasta várias linhas e vários minutos do seu precioso tempo de prova te contando o que o Diogo está fazendo lá no escritório como estagiário. E quando chega nas alternativas, finalmente vem a pergunta: o que é que o estagiário pode fazer isoladamente, mas sob responsabilidade do advogado? Lembrando que o estagiário, todos os atos dele, sempre têm que ser feitos sob responsabilidade do advogado, sempre. Só que esses atos eles podem acontecer conjuntamente com o advogado ou isoladamente, mas em ambos os casos sempre sob a responsabilidade do advogado. Então, basicamente, o que a questão chega e me pergunta é: de acordo com o Estatuto e de acordo com o Regulamento Geral da OAB, quais atos podem ser praticados pelo estagiário isoladamente? Prestem atenção, não se esqueçam, sempre sob a responsabilidade do advogado. Mas eu quero aqui os atos que os estagiários podem praticar isoladamente, não em conjunto com o advogado. A resposta disso, e aqui mais uma vez, se você só estuda pelo Estatuto, se você só estuda pelo Código de Ética e Disciplina, você ia errar. É mais uma questão que mostra pra gente que também é muito importante a gente ler a terceira normativa, lembra? A gente tem que estudar com o Estatuto, com o Código de Ética e com o Regulamento Geral. A resposta disso daqui, quais atos que o estagiário pode praticar isoladamente sob responsabilidade do advogado, aparecem no parágrafo 1º do artigo 29, Regulamento Geral. Veja só o que diz o dispositivo. Os atos de advocacia previstos no artigo 1º do Estatuto podem ser subscritos por estagiário inscrito na OAB, em conjunto com advogado ou defensor público. Parágrafo 1º. O estagiário inscrito na OAB pode praticar isoladamente os seguintes atos sob a responsabilidade do advogado. E ele me traz 3 incisos, ou seja, os atos que o estagiário, ainda que sob a responsabilidade do advogado, podem fazer isoladamente. O que esse estagiário pode fazer sozinho? Olha lá. Inciso 1. Retirar e devolver autos em cartório, assinando a respectiva carga. 2. Obter junto aos escrivães e chefes de secretaria certidões de peças ou autos de processos em curso ou findos. Inciso 3. Assinar petição de juntada de documentos a processos judiciais ou administrativos. Então, quando a gente pega as alternativas que aparecem lá na questão de número 7, a gente vê que tem uma grande mistureba dos atos que podem ser feitos isoladamente pelos estagiários,
que são os incisos 1, 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 29 do Regulamento Geral, e a gente vê vários outros atos que somente podem ser praticados pelo estagiário conjuntamente com o advogado. E a questão no meio dessa confusão, nessa mistureba de atos praticados isolada e conjuntamente pelo estagiário, te pergunta quais são os que podem ser feitos isoladamente. Em qual alternativa aparecem os que podem ser praticados isoladamente? A única alternativa que tem atos exclusivamente isolados, que podem ser praticados isoladamente pelo advogado, é a alternativa B. Olha só o que fala a alternativa B. Obter, junto a escrivães e chefes de secretaria, certidões de peças ou autos de processo em curso ou findos, bem como assinar petição de juntada de documento a processos judiciais ou administrativos. Volta aí comigo. Perceba que na letra B nós temos claramente nessa ordem os incisos 2 e 3 do parágrafo 1º do artigo 29 do Regulamento Geral. Ele até fala em algumas outras alternativas do inciso 1, que é a possibilidade que o estagiário tem de fazer isoladamente, mas sob responsabilidade do advogado, carga do processo, assinando lá que ele está fazendo aquilo. Só que, quando a gente vê o inciso 1, ele está combinado com outros atos, que são atos que o estagiário somente poderá fazer se ele atuar em conjunto com o advogado. Atos que podem ser praticados isoladamente pelos estagiários, só na alternativa B, que são exatamente os incisos 2 e 3 do artigo 29, parágrafo 1º do Regulamento Geral. Então, não deixem de estudar também o Regulamento Geral, tá? Portanto, questão número 7, gabarito, letra B de bola. Vejo vocês na próxima questão para nós encerrarmos o 23º exame da OAB. Até mais!